Primeira tela para a gente ver e vamos falar do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vai reduzir os gastos para 2026? Será? Vamos lá. 2024, 1 bilhão 115 milhões, o Corinthians arrecadou 25, está em 859 milhões. O Rodrigo já fechou 25? Ainda não, né? Tem mais algum Não, mas guaré-guaré para entrar aí, né? é que chega em novembro, dezembro, assim, a estimativa já é muito próximo da realidade, né? Porque muda muito pouca Perfeito. coisa, né? A não sei que tenha uma venda de jogador muito grande, vai ser nessa Ah, casa aí. beleza. Custos e despesas, 24, 716 milhões, 25, 750 milhões, quer dizer, de 24 para 25 não diminuiu nada. A dívida bruta em 25, 2 bilhões 562 milhões, tributária 747 milhões, déficit previsto para 2025, 272 milhões. Até o Oliver latiu aqui com essa dívida. Calma, Oliver, calma. Tem jeito. Vamos lá. Orçamento para 26, receita 1 bilhão, despesa 637 milhões. Opa! Aqui deu uma reduzida boa, hein? Que está no papel para 26. Variação 113 milhões, despesas com pessoal 410 e a variação de 95 milhões é isso que está previsto, mais ou menos aquilo que o Corinthians está pensando com os números de 25 e 26. Vocês me conhecem já um pouco, né? Duvido e eu dou que vai diminuir, Rodrigo, mas fala, qual é a ideia do Corinthians para o ano que vem? Bom, vamos lá. O que teve de novidade, né? O Corinthians divulgou esses documentos, o orçamento, no caso, para os conselheiros. Eu agradeço a nossa colega Lívia Camilo também ajudou a obter o orçamento e também divulgou o balancete até setembro para ter uma ideia de onde que estava. E aí tem essas estimativas. Esse déficit de 272 milhões é o maior da história do clube. Conseguiu superar aqueles da época do Andrés, né? Em números absolutos, sem reajuste pela inflação, enfim. Aí mostra o tamanho do gasto absurdo que o Corinthians teve esse ano em relação à situação que ele tinha, né? Como não teve uma venda de jogador tão forte quanto em 2024, pelo menos até agora, não sabe se vai, sei lá, fechar a saída do Guinegão ou do Bidon até o fim do ano, mas em princípio seria isso, acabou que o buraco ficou muito maior. Fruto, muito, a gente vai colocar aqui na conta do Augusto Melo, do que ele armou de bomba até o fim do ano, né? A administração que entrou, Osmar Stabile, que pode ter seus erros e tal, pegou um trem descarrilado andando e só podia tentar que ele não fosse para o precipício no segundo semestre. Eu acho que o que ela tem para mostrar é agora para o ano seguinte o que ela vai fazer, tomar um rumo certo, digamos assim, de corte, né? Então aí esse déficit é absurdo porque o Corinthians, apesar de estar encalacrado, ele aumentou o gasto no futebol em geral para em 2025. E aí eu comecei a ouvir conselheiros e eles estão botando também muito na conta do Fabinho, porque ele estourou o orçamento de futebol em 40 milhões até maio. Então tem uma pressão muito forte sobre o Fabinho. Ontem eu tive na CBF e eu conversei com o Fabinho, que estava lá no Conselho Técnico, para perguntar sobre essa questão dos cortes do ano que vem, porque o que está sendo previsto? O que está sendo previsto é um corte de 113 milhões no custo e despesa geral do clube, que é muito significativo, né? Bastante forte. E ali a folha, mais pessoal, mais alguns gastos que tem de folha, futebol daria 95 milhões de corte, que também é bastante significativo. E eu ouvi de alguns conselheiros que eles viraram para o Osmar e falaram assim: ó, esse orçamento aqui é para ser cumprido, senão a gente vai começar a pedir impeachment, porque não dá para o clube entrar de novo nessa gente que está analisando essas contas, pessoal do Core e tal, falando que está pressionando o presidente que tem que ter um orçamento de corte pesado, que ele entregou no papel, como você está falando, e agora ele precisa entregar na execução. E aí eu fui perguntar pro Fabinho, eu falei assim, e aí, dá para cortar isso aqui? Como é que é? Aí ele falou assim, não, esse corte é durante o ano inteiro, não precisa ser feito no início do ano. Eu já achei essa posição meio, assim, como que vai ser feito? Ou ele faz no meio da temporada, não, porque tem muito contrato em vigor. Então, por exemplo, o Memphis não vai embora. Ele vai embora no fim do ano, no meio do ano, quando acabar o contrato dele, né? Muito provavelmente. O que eu ouvi é, se tiver proposta para jogador, o Corinthians vai vender. E isso o próprio Fabinho diz, ó, estamos esperando aqui, se tiver proposta, falou que ainda não tem,
nada formalizado por nenhum jogador, inclusive pelo Hugo, que está sendo falado ali do Milan, mas que e tem uma pressão muito forte no Corinthians para vender jogador, para você começar a ter alguma receita ali para dar um alívio. E tem uma pressão forte para a execução desse orçamento. Então, quando começa a assim, não, a gente durante o ano vai fazendo corte. Amigo, se chegar no meio do ano de novo com esse nível de despesa, não vai conseguir executar esse orçamento. Então, eu acho que o corte tinha que começar já agora no início do ano. Eu ouvi, por exemplo, uma coisa, que é Michael, que é um jogador que tem essa empréstimo lá da Ucrânia. Vai ter uma pressão para não renovar e ele simplesmente, porque é um jogador que, por mais que entregue tecnicamente, tem um custo alto, né, para você mantê-lo, tanto em despesa de empréstimo quanto de salário. Então, o Corinthians tem decisões difíceis para tomar nessa virada do ano. Se continuar a empurrar com a barriga, não vai executar esse orçamento e a coisa vai piorar ainda mais. Então, acho que tem que começar já no início do ano. Tem contrato, por exemplo, o Memphis, você não vai conseguir romper, porque de repente vai ter que pagar o contrato inteiro. Beleza, até dá para entender. Eu entendo que tem que cumprir vários contratos, mas você pode sentar com o cara e falar assim, amigão, será que não dá pra gente. O seu contrato tem mais 6 meses, você não topa uma saída agora? Agora tem que conversar, né? Se não tomar nenhuma atitude, vai chegar no meio do ano e falar assim, não, de novo, estamos com os contratos em vigor e tal. Não, não vai. Mas o plano, eu acho um bom plano para redução. Aí, em paralelo, tem outras coisas como a transação tributária que o Corinthians está tentando fazer, que é juntar todas essas dívidas que hoje estão em um monte de chapéu. Assim, tá no chapéu Perse, Profut, que são programas de refinanciamento, é tentar juntar tudo e criar uma parcela única para o Corinthians começar a pagar sua dívida tributária, que é altíssima. E também tentar resolver o RCE, que hoje está travado, porque o clube ofereceu 4%, né, da sua receita para pagar, que era um valor que foi considerado pequeno pelos credores. Então, tem dois caminhos. Um é o corte, que se tiver um corte pelo menos nesse nível de 90 milhões no pessoal, 113 no já, é um corte com valor bom. Poderia talvez ser maior, mas assim, considerando que você tem que fazer de uma forma gradativa, pelo menos sinaliza que o clube está indo numa direção correta. E o outro é você tentar equacionar as dívidas, ainda tem que pagar esse transfer ban, que é 40 milhões, enfim. E tem uma previsão de aumento de receita aí, que o clube tem algum espaço para talvez aumentar a receita de patrocinador master. Mas assim, o principal foi o que eu ouvi de um conselheiro, ele falou assim, o Corinthians tem que sinalizar para o mercado que ele está indo para o caminho certo, porque agora tem um fair play no ano que vem. Não tem mais como dar salto, pedalada, ele tem que sinalizar para o credor, porque senão, às vezes o Corinthians reclama, e é o conselheiro falando, não sou eu falando, reclama que o credor não acredita nele. Mas como que o credor vai acreditar na gente se a gente fecha um acordo para pagamento pede um desconto de dívida grande para ele, e ao mesmo tempo a gente está pagando um jogador de 4 milhões de reais e um hotel de 200 e tantos mil, que aliás ele não saiu do hotel, né? O, o Memphis ficou aquele papo todo e ele continua lá no hotel Rosewood. zilionário dele lá, né? Então eu acho que tem que ser uma sinalização de que é esse o caminho que o clube quer ir. Ai, ai. PVC, o final da fala do Rodrigo é que me pega, porque agora tem o fair play, tem mesmo. A CBF, inclusive, essa semana divulgou um manual, né, para informar todo Isso. mundo. Eu vi, eu até baixei aqui, depois vou me debruçar um pouco mais sobre ele. Agora, final de ano, entre um Peru e um Chester, a gente vai dar uma estudada melhor aí no manual do fair play financeiro. A PVC, eu ainda. Qual é a visão que você tem disso? Porque não deveria ser muito mais claro, Corinthians, pô, agora não, porque, claro, tá na semifinal, tá em vantagem, pode ir à final da Copa do Brasil, mas assim que a, que a temporada do Corinthians terminar, eu acho que esse posicionamento do conselheiro é importante, sabe? É ele vir a público, inclusive com a sua torcida, e falar, gente, não vai dar, não vai dar para continuar assim, nós temos que fazer um negócio diferente para poder começar a entrar no eixo, hein, PVC? Só tem uma coincidência só. O Rodrigo trouxe toda a análise econômica. Eu vou colocar um aspecto político que tem a ver com a análise econômica. Porque a questão central é o presidente Osmar Stabile, o homem que chegou para estabilizar, precisa dar um basta e dizer: chega, vamos parar de gastar. O tipo,
Um mau exemplo que eu vou dar é quando o Márcio Braga disse no Flamengo: acabou o dinheiro. Não é um mau exemplo porque não foi o Márcio Braga dizendo que acabou o dinheiro que resolveu a situação no Flamengo. Foi 4 anos depois. Mas assim, a vontade política tem que partir do presidente. Agora, é curioso como você tem situações políticas internas de clubes brasileiros associativos que se misturam. Por exemplo, qual foi o diagnóstico no dia que o Júlio Casares apresentou o superávit suposto de 50 milhões? Que apesar de ter o superávit, o futebol estava gastando muito. E o que é que está se falando hoje no Corinthians? Que o futebol está gastando muito. Mas aí aponta-se o dedo para quem? Para o diretor de futebol. Porque o cargo de diretor de futebol é sempre o cargo mais cobiçado nos clubes. Então vamos pegar aqui. O Fabinho tem responsabilidade? Tem. O Fabinho montou um time caro. Com esse time caro, o Corinthians voltou a ser campeão e acabou com a sua maior seca de títulos desde o gol do Basílio em 77. Então, isso justifica que tem um time caro? Claro que não. O Corinthians precisa estancar a sangria. Parou, manda o Fabinho então ir para o Internacional, que é uma possibilidade que ele tem agora de mercado. É muito provável que o Fabinho seja convidado para ir para o Internacional e que vá para o Internacional, substituir o André Mazzuco, que saiu, e que alguém do departamento de futebol do Corinthians assuma. E aí vamos voltar para a questão. Aí esse cara que vai assumir vai ter que assumir dizendo: olha, estancou a sangria, hein? Nós vamos vender o Yuri Alberto, vamos perder o contrato do Memphis no meio do ano, o Garro não vai receber mais o salário que ele recebe, e o time no ano que vem não vai ganhar título. Lembrando que hoje, esse ano, isso é vontade política. É uma obrigação econômica. E para cumprir essa obrigação econômica, precisa ter vontade política. Agora, o que é que aparece? O que aconteceu no sorteio da tabela do Campeonato Paulista? Apareceu o Osmar Stabile com o Fran Papaiordano de mão dada. E o Fran Papaiordano é um ex-diretor e cotado para ser o futuro diretor. Aí o Osmar Stabile disse: não, mas ele foi convidado do Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista. E Fabinho do lado dele. Então, tem um problema. É claro que tem que diminuir a conta. Mas para diminuir a conta, o presidente vira para o diretor de futebol, seja o Fabinho ou seja o próximo, e diz: chega, não vamos gastar mais. Aí é difícil, hein? Confesso que é difícil. Estou para ver, tá para nascer, mas é necessário, né, Rodrigo? Não, isso que o PVC citou aí, lembrando do São Paulo, eu acho que assim, não dá para ter um diretor de futebol que não esteja de acordo com o que o clube se propõe. Então, por exemplo, quando ficava lá no São Paulo, o Belmonte dizendo, forçando, e ele, inclusive, quando ele saiu, ele deu entrevista dizendo isso, que para ele tem que gastar mesmo, né? Foi o que ele falou posteriormente. Eu acho que esse negócio de segurar a despesa não faz o menor sentido. A gente tem que gastar, fazer um time e aí arrecadar mais. É a política do desenvolvimentista, digamos assim, né? Que é o que ele defende. Não dá para você virar e falar assim: ó, vamos fazer uma política de austeridade aqui nas contas do clube e você botar um diretor de futebol que prega completamente o oposto. Claro. E aí ficar como teve no meio do ano do Corinthians, que ficava o Dorival falando assim: não, mas me prometeram 4 reforços no meio do ano e tal. Amigo, tem que combinar com o técnico. Falar assim: ó, o dinheiro que tem disponível é isso aqui. Você quer esse projeto aqui? Topo. Então não vai pedir reforço, né, cara? Você está se propondo a se adaptar a isso aqui. Não dá para o diretor de futebol contratar o técnico e falar assim: não, vou te dar 4 reforços, sendo que o clube está tentando cortar a despesa. Não, sabe? Assim, pode até contratar um jogador de valor muito baixo, desde que você livre de alguma forma a folha. Mas não dá para você ficar com essa. Olha as especulações que a gente vira e mexe, continua ouvindo o Corinthians, mesmo nessa situação, para o ano que vem. São coisas que não conversam entre si. Vocês percebem? Assim, a especulação que você ouve de jogador do Corinthians e vamos cortar 90 milhões de despesa de folha salarial. Mas a conversa que eu tive lá com o Fabinho, ele falou que vai se adaptar durante o ano. Vamos ver quando que vai ser esse durante o ano, se vai caber dentro dos 90 milhões, né? Eu acho que ele não vai ficar. Eu acho que ele não vai ficar, Rodrigo, porque a pressão em cima dele é muito grande. A pressão dele em cima dele é muito grande, ele vai ter convite do Internacional, provavelmente. Mas assim, independentemente disso, claro que tem que resolver. Mas o problema é que fica uma guerra política que atrapalha o econômico.
que foi o caso do São Paulo. O São Paulo passou o ano inteiro com o financeiro acusando o futebol de gastar demais e o futebol dizendo, cara, mas aquele organograma que vocês me deram em janeiro era irreal. Como é que eu ia gastar 250 milhões de Irreal, reais? porque ele queria manter o Oscar e o Lucas, né? Gastando uma fortuna, né? PVC. Aí, claro que é irreal. Você quer ter um jogador com salário de, sei lá, 2 milhões, o outro com salário de 1,5 milhão. Claro que é irreal cortar gasto por desse jeito. Porque, sim, e é possível montar um time competitivo sem gastar tanto. No Brasil ainda é. Tá ficando mais difícil competir com o Flamengo, mas ainda é possível montar um time. Não vou pegar o exemplo do Mirassol, que talvez fosse o melhor exemplo, mas a gente sabe que a pressão no Mirassol é diferente. Só que aí você vai na padaria, como eu fui hoje, na padaria aqui na Rua Tito, e o cara fala assim, putz, o Memphis, ele é muito caro, mas ele resolve problema, hein? Puxa vida, como o Memphis resolve problema, ele vai lá e faz o gol contra o Cruzeiro. Aí corre o risco do Corinthians, com todos os problemas financeiros que tem, ser o único clube de São Paulo campeão no ano, isso ele já é, e ganhar 2 títulos. E aí você vai falar assim, putz, olha, vamos tirar o Fabinho, porque o Fran vai ser o novo diretor de futebol. Quando eu estou falando do Fran, eu estou usando o Fran como um exemplo de como o jogo político de conselho deliberativo participa dessa conversa. Seja o Fabinho, seja o Fran Papaiordano, seja o André Sanches, seja o Duílio Monteiro Alves, o Osmar Stabile, que é o presidente hoje, tem que chegar e falar assim, chega, não vamos gastar. O que eu posso fazer? Se eu mandar o Memphis embora, eu vou ter que gastar muito para pagar o contrato inteiro. Então fica aqui, Memphis, fica aqui. Mas eu vou vender o Garro, eu vou vender o Yuri Alberto. Aí você vai na torcida e diz, olha, o Garro fez o gol do título da Copa do Brasil contra o Fluminense, o Vasco, mas a gente vai mandar ele embora, porque a gente não tem dinheiro para pagar. E isso é tudo um jogo de que você tem que tomar decisões impopulares. É igual o governo federal, cara, o governo estadual. Não adianta você ficar jogando cartaz pro alto. E assim, PVC, quando você fala, porque está difícil competir com o Flamengo. A proposta para o Corinthians e para o São Paulo também, nesse ano, não é competir com o Flamengo, é sobreviver e ajeitar as contas dele. Depois, daqui há 5 anos, com a casa arrumada, aí eles podem se propor, são clubes de um tamanho que podem competir com o Flamengo daqui a 4, 5 anos. Mas o Flamengo, quando começou a arrumação da casa dele em 2013, ele não estava assim, vamos arrumar a casa, mas a gente vai competir com o Corinthians, que era o clube mais rico. Não, mas eu estou fazendo a conta na ordem inversa. O que eu fiz foi na ordem inversa. Eu só coloquei o Flamengo como parêntese. O que eu estou dizendo é que ainda é possível competir no futebol brasileiro com um investimento baixo e montando um time barato. Ainda é possível fazer tem que mudar o perfil da direção do futebol, né? Vai ter que achar um diretor que o princípio dele é cumprir orçamento. Aí depois ele vai montar o time com valores baratos. Isso também foi uma coisa que eu já conversei com conselheiros do clube, do Corinthians, né? O Corinthians em 2012, o time do campeão mundial, não é um time de superestrelas. É um time montado com chão de fábrica, né? Exatamente. E procurar jogador no interior é outra lógica, né? E mais, o Corinthians foi campeão do mundo, foi campeão da Libertadores quando perdeu o Ronaldo e o Roberto Carlos. Exatamente. O time milionário é o anterior, o que perdeu, que foi eliminado na Libertadores. Porém, a gente não pode esquecer de um detalhe. A gente tem que falar com a fiel torcida, né? Porque se eles não embalarem esse pacote junto, vocês sabem como funciona a pressão. Queremos jogador, vai aparecer em fevereiro, sabe? Então, se isso é mais até do que a ação em si necessária, que precisa ser feito, junto com ela, se você não fizer uma enorme campanha de convencimento do torcedor do Corinthians, olha, nós temos meta para cumprir, nós temos que sair desse lugar, nós temos que voltar a ser o Corinthians grande, né, em termos de finanças, capacidade de investimento. Para isso, nós temos que fazer isso e acolá. Vocês têm que estar com a gente, porque se for assim calado, né, ou só ou poucos veículos como nós que nos debruçamos sobre os números, cara. Acho que o Massini travou, hein? Make Corinthians great again. É isso que o Massini está dizendo. É isso aí.
O Finanças do problema é que os caras vão ler mega e vão querer gastar mais dinheiro em vez de ler Make Corinthians Great Again, eles vão ler coisa. mega. É, é cada uma, hein? Vou te contar que os olhos já não podem ver. Muito bem, vamos que vamos. Quer dizer que os caras fizeram perderam um tempão juntos, aqui, para cá e para lá, e fizeram um contrato falho na Libra, rapaz. É, tem cada um.